Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Temos até um barulhinho de água hoje para ficar mais relaxante. Não deixa ninguém dormir, não, tá? Esses barulhinhos de água assim, ó, nessa para poder fazer a gente pegar no sono. Amém, meus queridos? O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Amém? Eu não vou nem perguntar quantos creem que Jesus está voltando, não, porque eu acho que todo mundo acredita. Tem alguém que não acredita que Jesus está voltando, irmãos? Você não acredita, não vai mudar nada na agenda dele. Porque tem gente que fala assim, eu não acredito que ele está voltando. Tudo bem, então fica sem acreditar. Ele vai voltar e vai te pegar de calça, não. Ou com a boca no botija. Ou com a bornal nas costas. Vai te pegar e você não vai estar preparado. Então é melhor você acreditar e se preparar para isso. Sabe, irmãos, hoje, pela manhã, hoje foi um dia de trabalho, então, se eu não colocar o meu relógio para despertar, eu vou perder a hora. Eu não sei quantas pessoas, assim como eu, que são fiéis ao relógio, coloca para despertar uma, depois mais 10 minutos depois, mais 5 minutos mais uma vez. Tem mais alguém comigo aí ou só eu que sou assim? Aí, meu bem, olha para trás, ó, olha lá, ó. Ah, tá achando que eu tô sozinho, né? Irmão, se eu colocar uma vez só o despertador, pode ser que eu perca a hora. E eu gosto muito de observar, irmão, as coisas simples da vida, porque Deus às vezes ministra no nosso coração nas coisas simples. Hoje meu despertador acordou 4h30 da manhã. Aí eu botei assim um dedinho pro lado e apertei soneca. Sabe aquele, poder mais uma beiradinha? E eu sabia que ele ia despertar 4h40 e se eu voasse ele não ia despertar mais 4h45, porque, né, poxa, 3 vezes não é possível que eu voar 3 vezes. Só que eu coloquei ele para despertar, irmãos, mais 10 minutinhos. E eu fiquei incomodado com medo de perder a hora. E eu tentei dormir aqueles 10 minutinhos, mas eu acordei 4h37, querido. Eu peguei o celular e desativei. O que o Senhor ministrou no meu coração nessa manhã? Que o Espírito Santo tem despertado cada um de nós do nosso sono. O problema é que às vezes nós ignoramos os avisos que Ele nos dá. Às vezes nós ignoramos o despertar do Espírito Santo. E ficamos apertando soneca. Me avisa daqui a pouco. Me avisa depois de novo. Me avisa daqui meia hora. E a gente fica brincando, correndo o risco dele tocar, de despertar e a gente não acordar. O Espírito Santo, irmãos, desde os dias do Senhor Jesus, quando Ele sobe aos céus, o Espírito Santo é derramado. Ele passa a habitar dentro de nós, Ele nos dá constantes avisos. Porque diz a palavra que o Senhor não faria coisa alguma sem antes avisar os seus santos, os profetas. Quando Ele vai visitar, ou melhor, vai destruir Sodoma e Gomorra, Ele se questiona, o próprio Deus fala assim, poxa, como é que eu posso ocultar alguma coisa de Abraão? Meu amigo, ele vai ser uma grande nação, eu preciso falar com ele. Então o Senhor sempre nos dá avisos o tempo todo. E nós precisamos estar atentos, irmãos. Porque é melhor você acordar sem um despertador do que o despertador passar e não te acordar. Eu não sei se já aconteceu com os irmãos, quando você coloca o seu despertador para acordar 5 horas da manhã e você acorda bem 10:45. Você se antecipa ao aviso do despertador. Já aconteceu com alguém? Acontece de vez em quando? É muito melhor, irmãos, você se antecipar ao que o Espírito Santo vai te avisar, aos alertas que Ele vai te dar. E hoje eu queria partilhar uma palavra da parte do Senhor que serve tanto para os dias de hoje, quanto para o dia do Senhor. Amém? Então serve tanto para os nossos dias, quanto para o dia do Senhor. Queria te convidar a abrir a Bíblia comigo, lá em Gênesis, capítulo 29, verso 14. E antes de nós lermos, eu quero pedir o Nicolas para colocar um vídeo ali muito interessante para nós. Não, melhor, sente a luz de novo, vamos ler primeiro, né? Porque ler no escuro não vai rolar. Então vamos ler primeiro, depois a gente assenta, assiste um enorme vídeo que eu pedi o Nicolas para separar. Gênesis capítulo 29, nós vamos ler do verso 14 até o verso 27. Amém? Se você quiser se colocar de pé, se coloque de pé. Se quiser permanecer sentado, permaneça sentado. Fique bem à vontade. Dê liberdade ao Senhor nessa noite e permita que Ele fale com o nosso coração. Amém? Todo mundo achou? Gênesis capítulo 29, verso 14. Diz assim: Então Labão lhe disse: Você é sangue do meu sangue
Já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão, quando esse lhe disse: só porque você é meu parente, você não vai trabalhar para mim de graça. Diga-me, qual deve ser o seu salário? Ora, Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Lia, e o nome da mais nova, Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, algumas versões pode estar escrito Jacó amava a Raquel, disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Fique comigo aqui. Jacó então trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Então disse Jacó a Labão: entregue-me a minha mulher. Cumpri o prazo previsto e quero me deitar com ela, ou quero entrar a ela, né? Como pode estar em algumas versões. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu o que, irmãos? Festa. Mas quando a noite chegou, deu a sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou a sua serva Zilpa a sua filha, para que ficasse a serviço dela. 25. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? Labão respondeu: aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da filha mais velha. Deixe passar essa semana de núpcias, e lhe daremos também a mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho. Amém? Feche sua Bíblia, feche também seus olhos. Pai, nós te damos graças, Senhor amado, nessa noite. Rendemos a Ti, Pai querido, a nossa devoção, a nossa atenção. Queremos consagrar a Ti, Senhor amado, o melhor do nosso coração nesta noite. Pedindo, Senhor Deus, que o Senhor ministre em nós a Tua boa palavra e que o Senhor fale conosco, Pai. Ministre no nosso coração os propósitos que estão no coração do Senhor. Se conosco, Pai, abra a nossa mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos, que o nosso coração, Pai, seja um coração ensinável e que nós possamos, Pai, aprender, receber os toques do Senhor nesta noite, para que estejamos prontos, preparados para o dia do nosso Senhor. É a nossa oração, Pai, por ela nós já te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Tome aí o seu assento, meu irmão. Está pronto aí, Nicolas? É um vídeo, irmãos, muito longo, então quero que você preste bastante atenção, para você não perder muitos detalhes. Está pronto? Agora dá para apagar a luz? Não? Aí, tá ótimo. Vocês conseguem perceber o que está acontecendo ali? Eu acho que não tem som mesmo não, tá? Deixa mais uma vez. Se você não conseguir segurar o riso, pode ir, tá, irmão? Não tem problema não é pecado não. Pronto, tá bom, 2 vezes já tá bom, né? Foi quase 3 minutos de vídeo, irmão. Você viu 2 vezes esse vídeo. Os irmãos conseguiram entender o que aconteceu ali? Então tá bom, então. Eu confesso que eu ri igual criança pequena quando vi um vídeo desse. Havia uma expectativa enorme, né? Todo mundo indo na rua. E a gente adora coisa diferente, sim ou não, irmãos? Se fizer um acidente ali fora, ali rapidinho vai ter 35 pessoas do lado vendo o que aconteceu no acidente, tentando traçar um trajeto técnico, fazer um exame de perícia para saber o que aconteceu. Não, mas ele bateu, porque eu tenho certeza que ontem ele foi na casa da avó dele e comeu feijoada. São muitas teorias que vão se levantar para poder tentar chegar àquela conclusão. Então ali naquele caso, um prédio ia ser implodido. E como eu acredito que aconteceria conosco, na nossa cidade, as pessoas estavam naquela expectativa. Irmãos, todo mundo quer ter um registro para chamar de seu. Todo mundo quer estar ali com o seu celularzinho, falou assim, eu podia ter via pelo celular da Zezé, mas é pelo meu celular, pastor. Está todo mundo vendo. E aí aquela senhora que estava mais atrás ali, também estava naquela expectativa enorme de ver um acontecimento, irmãos. Quantos dias você vê um prédio desabando na sua frente? É uma coisa meio incomum. E ela estava naquela expectativa. Irmãos, quem está lá perto dos explosivos sabe exatamente que hora que vai ser. Quem vai apertar o botão está lá no 10, 9, mas quem está à distância não está. Quem está à distância talvez não esteja nem escutando, igual a gente estava aqui, ó, sem som nenhum, só expectativa. E de repente o cachorrinho começa a enroscar na perna dela, começa a puxar para trás, e ela, calma, não posso. Quando ela vira
levanta, irmãos, não deu nem para ver o restinho do prédio caindo, viu só a fumacinha levantando. Aquilo que ela estava esperando para ver, ela não viu. Agora, guarda essa informação no seu coração, guarda isso que nós ilustramos nesse vídeo no seu coração, e vamos lançar o olhar no texto que nós lemos. Quem já conhece, irmãos, a passagem bíblica que nós lemos nessa noite? É uma passagem muito comum, irmãos, muito conhecida. Principalmente as passagens do livro de Gênesis são palavras que a maioria das pessoas leem com muita frequência. Que volta e meia alguém fala assim, vou ler a Bíblia toda. Aí ele começa Gênesis, vai de Gênesis bem, vai no Êxodo, legal. Quando chega ali no Levítico, as coisas começam a dar uma engastalhada. Aí não deu certo. Aí no outro ano ele falou assim, não, mas agora eu vou começar de novo. Aí ele começa Gênesis, Êxodo. Então Gênesis geralmente é um livro que a gente lê mais de uma vez. Essa história, irmãos, é uma história com muitos ensinamentos. Como tudo na palavra. E você, como cristão, às vezes você e eu, nós não temos a noção do impacto que um exemplo, um versículo, uma dica, uma anotação que a gente faz, a gente não tem noção do impacto que isso possa causar. Tem vezes que você pode falar com alguém assim, olha, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus. Quem primeiro? Você pode citar o texto, irmãos. Mas se você colocar assim para ele assim, hashtag Romanos 11, 33 a 36. A pessoa fica com a pulga atrás da orelha e vai querer saber o que é. Ontem no meu trabalho, eu vi achei interessante, alguém botou uma cadeira na janela. Eu não sei por que colocaram, aí eu estava com um colega e falei assim, vou tirar uma foto, cara. Aí eu tirei uma foto e escrevi assim embaixo, que não vivamos uma vida de eútico. Quem sabe quem é eútico? Aí, tá vendo? Não viu o meu status? Aí o meu cunhado respondeu assim, tive que recorrer ao pai dos burros. Ótimo. Aí ele respondeu assim, enquanto Paulo pregava, um jovem que estava na janela pegou no sono e dormiu. Ó, funcionou. Porque ele leu lá eútico, ficou curioso o que era eútico, ele foi ler. Então, irmãos, algumas coisas a gente... Ih, derrubei seu paninho aqui, ó. Puxa vida. Tem não? Então fica aqui em cima, viu? Então, irmãos, algumas coisas na nossa vida são pequenas deixas que vão ficar no ar, que servem de ensinamento para nós. Então, numa história como essa, que a gente já leu muitas e muitas vezes, a gente sempre tem algo a aprender da parte do Senhor. Amém? Os irmãos creem nisso? Pois bem, então vamos lançar um olhar aqui. O texto que nós lemos, ele não começa exatamente onde nós lemos. A história não começa nesse lugar. A história mesmo bíblica vai nos contar que depois de enganar o seu pai Isaac, Jacó, para receber sua bênção, que coloca aquela pele lá, fala assim, pai, eu sou Isaac, pai, pode me abençoar? Você voltou rápido do campo, filho? Não, porque tinha uma caça aqui perto, pode me abençoar, que sou eu mesmo. Mas você está com cheiro de Jacó? Eu sei, pai, mas é porque eu peguei o perfume dele emprestado, eu estou usando a camisa dele. Inventou um monte de desculpas para poder enganar o pai. E consegue enganar. E a Bíblia nos conta que Isaac abençoa Jacó. E tem toda a descrição da bênção. A partir do capítulo 28. Você vai ler lá. Acontece que quando Esaú chega do campo e fica sabendo que o irmão tinha roubado a bênção dele, concretizando aquilo que o irmão já tinha feito um tempo atrás, lembra do prato de lentilhas? Quando ele convence o irmão a abrir mão do direito? Pois bem, ele concretiza agora. Pai, me abençoa também. Ele falou assim, eu não posso. Só tinha uma bênção. E aí, irmãos, a gente vê, olha o poder da palavra de um homem. Não, já falei que ele ia ser o abençoado, agora não tem como eu desfalar. E aí o texto nos conta que Esaú fica tão chateado que fala assim, tudo bem, não tem problema não. Os meus pais estão vivos, mas quando meu pai morrer, quando a minha mãe morrer, meu irmão não vai escapar não. Eu também vou matá-lo, vou passar o cerol nele. E aí a mãe daqueles dois jovens, Rebeca, que amava tanto a Jacó, falou assim, não, eu não posso deixar assim. E ela então chama aquele menino e fala assim, filho, seu irmão está com raiva, com ódio, de morte. E se você demora, ele vai te matar. Então não fica por aqui dando sopa não, faz o seguinte, vai lá para Padã Aram, vai lá para a casa do meu irmão, fica lá até que a raiva do seu irmão passe. Quando a raiva do seu irmão passar, eu mando te chamar de novo. E a Bíblia diz então que ele junta suas coisinhas e vai. Ele sai de Aram, ou melhor, sai de Berseba, onde ele estava, e vai para a região de Aram, lá na casa do tio dele. E vai, irmãos. O texto vai nos contar que ele para no meio do caminho, num lugar que ele chama de Betel. Lembra de Betel?
que ele pega uma pedra, bota debaixo da cabeça, do travesseiro. Irmão, se você dormir de cima de uma pedra por travesseiro, você tem que estar um pouquinho cansado, tem ou não tem? Eu não sei o quanto você já andou por dia, mas a distância de Berseba até Betel são 136 quilômetros. Não, distância é razoável, né, irmãos? 26 horas de caminhada, segundo o Google. É um chãozinho legal para você caminhar. Então ele caminha, chega nesse lugar, porque ele estava anoitecendo, bota a cabeça numa pedra, dorme profundamente, tem o sonho da escadaria de Jacó, né, a escada nos céus. No outro dia ele acorda e fala assim, Deus estava nesse lugar, como é que eu não sabia? Foi Deus que estava aqui. Ele pega a pedra, bota lá, fala assim, essa pedra aqui vai ser testemunha, estou marcando esse lugar. Agora essa pedra vai se chamar Betel. Antes o nome da cidade era Luz, agora é Betel. Betel significa casa de Deus. E ali ele faz uma aliança com o Senhor. O nome Jacó, de acordo com os estudos, né, a pronúncia dele no hebraico soa como enganador. E a gente vai olhar a vida dele, parece que a vida inteira ele vai fazendo umas matrifusias, né? Por isso que Esaú fala assim, não é à toa que o nome dele é Jacó. Tem a ver. Agora ele tem um encontro com Deus. E quando ele encontra com Deus, ele faz uma aliança com o Senhor. Ele fala assim, olha, Senhor, se o Senhor me guardar nesse trajeto, se o Senhor cuidar de mim, não me faltar comida, não me faltar bebida, me proteger onde eu for, me levar em paz, me trouxer em paz, eu vou fazer uma aliança com o Senhor. Eu vou seguir o Senhor para sempre. Nós vamos ser fechamento. Tudo que o Senhor me deu, eu vou dar o dízimo. Agora vamos ser eu e o Senhor contra a rapa. E ele faz essa aliança, e Deus faz essa aliança com ele, e ele segue, irmãos, o seu trajeto, vai até a terra de Arã, onde ele finalmente chega no destino. Acontece, irmãos, quando ele chega lá, está perto de um poço, está tentando tirar água do poço. Como é que faz para tirar o poço? Tem uma pedra no poço, mas não pode tirar a pedra do poço, porque os rebanhos não chegaram. Aí ele começa a perguntar, aqui, você conhece Naor? Você conhece Labão? Que os parentes dele conhecem? E ele também? Tá muito bem, rapaz. Inclusive, olha a filha dele chegando aí. Aí, irmãos, tenta imaginar aquela cena de filme, sabe? Quando a pessoa vem e começa a fazer até câmera lenta, bate um vento no cabelo, só. Cabelo assim, balançando, uau! Quem que é essa moça aí? Sua prima. Rapaz, pensa nas primas bonitas que ele tinha. Ele então dá a água para as ovelhas. Nossa, é verdade que você é minha prima, né? Pois é, né? Que coisa boa! Ela corre e fala para o pai, pai, você não sabe quem eu conheci? Conheci um primo nosso, veio lá da região de Berseba, filho da sua irmã Rebeca. Não, traz para cá. Então, irmãos, Jacó que sai de casa fugido, sem lenço nem documento, não sei se tinha nem bolso para colocar a mão, chega na casa de seu tio, e como não tinha nenhum outro lugar para ir, se hospeda ali. Um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 10 dias, 15 dias. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas eu quando eu vou na casa de alguém, de visita, eu acho que é de muito bom alvitre você tentar dar o menor trabalho possível, sim ou não? Sujou uma vasilha, tenta lavar a vasilha, né? Poxa, sujou o chão, tenta limpar o chão. Se você está vendo todo mundo limpando as coisas, fala, deixa eu te ajudar também. Sabe esse tipo de coisa assim? Então, deduz, irmãos, que Jacó fez a mesma coisa. Está todo mundo trabalhando, ele não gosta de trabalhar. Os homens da casa, vamos para o campo. Não, também vou para o campo, eu vou ficar aqui em casa de Buenos, assistindo Netflix? Não vou, jogando videogame? Não tinha não, tá, irmãos? Eu sei que não tinha. Eu não vou ficar aqui à toa, eu vou também. A gente vai ali cortar uma árvore, eu vou também. E ele começa então a trabalhar com o pessoal da casa de Labão. Ao ponto que Labão falou assim, cara, não é certo você ficar trabalhando para mim de graça, só porque você é meu parente. Fala para mim qual é o valor do seu salário. Aí, lembra lá do câmera lenta? Raquel chegando, falou assim, então, eu não tenho bem prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Eu não tenho nada para poder pagar o dote de Raquel. Mas, se você aceitar, eu trabalho 7 anos por causa dessa gata. Irmãos, eu amo a minha esposa. Ainda bem que o meu sogro me pediu poder trabalhar 7 anos, né, amor? Eu não sei como é que é, irmão, você trabalhar 7 anos por alguém. Né? Eu sei que quer trabalhar minha vida inteira por você. Irmãos, o texto então nos conta que aqueles 7 anos para Jacó passaram assim, ó, como um flash, porque ele amava muito aquela mulher. Agora, irmãos, eu quero te convidar
a sair da limitação das letras aqui. Quando de limitação, não estou diminuindo o tamanho da Bíblia, irmãos, vê se você entende. Porque de um versículo para o outro, passou 7 anos, mas no versículo passou mais 7, 14 anos em 3 versículos. Não dá para a Bíblia contar todos os detalhes que passaram nesse tempo, você concorda comigo? Agora vamos imaginar, Jacó, desde o momento que ele chega na casa do tio de Labão, ele se apaixona por Raquel de uma maneira grandiosa. Ele falou assim, uau, onde é que tu estava, mulher? Se eu soubesse, eu tinha vindo para cá antes. Ele se apaixona por aquela mulher. A ponto ele falou assim, não me interessa o que vão ser da minha vida nesses próximos 7 anos. Eu vou trabalhar para você em prol dessa mulher. Eu não quero nem saber que tipo de serviço você vai me colocar. Eu carrego pedra, derrubo uma árvore, cavuco buraco, chapo massa, coloco piso, bato laje, faço o que você quiser, mas eu quero muito me casar com essa mulher. E aí, irmãos, para pensar como foram aqueles 7 anos de Jacó. A Bíblia diz que passaram rápido porque ele amava a mulher. Eu não sei se é assim com você também. Comigo é. Quando você quer muito uma coisa, você imagina aquela coisa, você visualiza aquela coisa, você desenha aquela coisa, se você puder cantar, você canta aquela coisa, se você tivesse um dom artístico, você faria uma escultura daquela coisa. Sabe quando você vai visualizando como vai ser? Alguém mais é assim? Você vai visualizando, nossa, mas quando eu chegar, eu vou falar assim, não, aí vai ser desse jeito, não, aí eu vou fazer dessa forma. Imagina, irmão, 7 anos, eles moravam na mesma casa. Imagina ele saindo e falou assim, tá combinado, então tá combinado. Assim, aí Raquel, só faltam 7 anos para nós dois ficarmos juntos. Aí passa um mês e ele fala assim, Raquel, olha, só faltam 6 anos e 11 meses. E o tempo vai passando, irmãos, eu vou imaginando assim, a expectativa que vai criando, tanto em um quanto em outro. Imagina eles passando, vem cá, Alice vai receber a Raquel nessa noite, vem cá, meu bem. Vamos imaginar, irmãos, ele na mesma casa. Ó, veja bem, namoro é moda antiga, né? Esse namoro hoje também é estranho, não. Aí você, Raquel, tá lá. Eu sou Jacó. Aí passa pra cá. Tá chegando, hein, nega? E passa pra cá. Aí passa pra lá assim, ei, Raquel, só falta 4 anos, hein? E assim vai, Raquel. Aí vamos nós dois ver o pôr do sol. Ai, só falta 1 ano, hein, Raquel? Irmãos, eu deduzo, vai lá, minha linda. Eu deduzo que chega um momento que eu falo assim, por que tem 3 fios de cílios a mais no seu olho esquerdo? Porque tem, eu tô vendo aqui, ó. Irmãos, pela maneira como ele amava aquela mulher, pela proposta que ele faz de anular 7 anos da vida dele em prol de ter aquela mulher. Está vendo a mulher todo dia, numa contagem regressiva. Eu deduzo, irmãos, que dentro dele está assim, fala assim, rapaz, eu conheço até a cutícula da unha do dedo mindinho da mão esquerda dela. Conheço tudo. Conheço até as peças do guarda-roupa de Raquel. Expectativa sendo gerada dentro daquele homem. Aí deu tempo. Raquel, semana que vem, 6 dias, 5 dias, 4 dias. Jacó, já deu tempo, cara. Me dá minha mulher. A gente precisa resolver uns problemas. Aquela empolgação. Não, claro, direito é direito. O combinado não sai caro, já dizia Labão. Vamos fazer uma festa. Uma festa de casamento, irmãos. Afinal de contas, você esperou 7 anos para casar, vamos fazer uma festa de casamento. Só que naquela festa, irmãos, todos se alegrando. E era muito comum, a Bíblia não diz, mas era muito comum, muitas bebidas fermentadas, as pessoas beberem até caírem, beberem a ponto de perderem a noção do que estava fazendo. Mas chegou aquela hora, pastor Jair. Irei, aleluia, chegou. Então vai Jacó correr para o seu abraço. Só que ele entrou para dentro da tenda. E o enganador foi enganado. Uma outra mulher foi introduzida na tenda. E diz o texto que na manhã seguinte, ele acordou. Quem é você? Lia? Irmãos, o texto vai nos contar que ele acorda, se depara com Lia, vai perguntar para
Como você fez isso comigo, Labão? Não, na nossa terra a gente não dá a filha mais nova antes da filha mais velha. Mas foi o combinado, eu sei, faz o seguinte, pode ficar com Raquel e trabalha mais 7 anos. E ele trabalhou mais 7 anos e ficou com as 2 mulheres. Aliás, com as 4, né? Porque cada uma delas tinha uma serva. Mas, irmãos, o que eu quero trazer para a nossa vida hoje, a despeito da maneira como nós falamos, que a gente busca às vezes trazer um toque engraçado para poder ir fixando na nossa mente, para a gente lembrar de algumas coisas, isso não desmerece a palavra do Senhor. São conjecturas, são imaginações que nós fazemos que não ferem aquilo que está escrito, porque são coisas possíveis. É assim quando a gente se casa. Agora, o que eu quero trazer para a nossa mente, para o nosso coração, que assim como a gente viu naquele vídeo que passou ali, de uma mulher que está naquela expectativa, por um momento específico, por ver algo, por trazer algo para dentro de si, da sua mente, do seu coração, para aquele grande momento. E na hora das coisas se concretizarem, algo chama a atenção dela, ela se distrai com alguma coisa, e aquilo que era para ser um momento mágico, importante, se torna um fracasso. Então, irmão, se a gente pudesse mensurar, falar assim, olha, não se confunda quando a sua bênção chegar. Irmão, 7 anos esperando, e aí uma noite você vai tomar um pouquinho mais de birita, de vinho fermentado, de que suco ruim, de uma água que não estava filtrada, e ele confunde a mulher que ele estava apaixonado. 7 anos esperando, conhecia tudo da mulher, eu deduzo assim, deve ser mais ou menos assim, cheinha, magrinha, gordinha, altinha, conhecia tudo, mas na hora ele não percebeu. Entrou para dentro do quarto, correu para o abraço, ou foi abraçado, não sei, mas no outro dia, pela manhã, ele falou assim, rapaz, deu ruim. A questão é como que depois de tanto esforço, tanta expectativa, tanta dedicação em prol daquilo, você perde um momento mais importante, que era numa hora de concretizar. Por isso que eu digo, às vezes a gente passa pela história e fala assim, tá bom, trabalhou 7 anos, eu vou mais 4, vou mais outra mulher. A gente pode falar que a Lia, ele pagou no consórcio, né? Foi contemplado na última prestação, e a Raquel ele comprou parcelado. Você pega o bem, leva para casa e fica pagando com carnê mais 7 anos. Ficou com a mulher amada? Ficou, mas não era o que ele queria. E nem sempre, irmãos, a gente vai ter uma outra chance de começar novamente com aquilo que de fato a gente queria. Sabe, irmãos, o tempo vai passando e a gente vai se aproximando de um momento importante para a vida de qualquer cristão, que é o cumprimento da maior promessa de todas, que é o retorno do nosso Senhor, amém? Sim ou não, irmãos? Pois bem, o tempo vai passando, quanto mais o tempo vai passando, é como se a gente estivesse passando. Jesus, está chegando a hora, aleluia, glória a Deus, pode ser hoje, Senhor, pode ser hoje. E chega um momento e, foi. Porque a gente se distrai quando a hora mais importante está chegando. Então, irmãos, a gente precisa estar atento, porque observe que aquela festa que Labão dá para Jacó, para comemorar, será que se Jacó tivesse de cara limpa, ele ia confundir Raquel? Não, mas você está doida, pai? Não, nessa aí não, hein? Por que ele confundiu a mulher? Talvez seja por isso, irmãos, que a Bíblia diz para você não se embriagar com vinho onde há contenda, mas se encher do Espírito Santo. Sabe, irmãos, muitos cristãos estão se embriagando com as coisas do tempo presente. E aí, na hora do grito, na hora que ele diz, olha o noivo, você, quem? Vou apertar o soneca aqui, para me chamar daqui a pouco. Vou apertar o snooze no despertador. E o tempo passa e você não presta atenção, não atendeu o chamado que foi feito. Uma coisa, irmãos, é quando você tem muito tempo para uma coisa acontecer. Olha, eu sei que daqui a 3 dias vai acontecer tal coisa. Então não vai acontecer hoje também, não vai acontecer amanhã, só daqui a 3 dias. Outra coisa é quando eu não sei quando essa coisa vai acontecer. Pode ser qualquer hora. Se alguém falasse que aquela mulher, olha só, vai explodir o prédio às 14 horas e 32 segundos. O cachorro podia estar mordendo a perna dela. 31, 32, blá, pronto, agora sim. Mas ela não sabia. Talvez na mente dela fosse assim, não, vai dar tempo de eu virar para trás, eu pegar o cachorrinho, segurar ele no braço e voltar e assistir aquilo que eu quero. E não deu tempo. Então, irmãos, palavra para nós hoje. Não perca o ônibus
já estando no ponto. Já aconteceu com alguém? Né? Que bom que eu não estou sozinho nessa. Às vezes, irmão, você está no ônibus lá, no ponto de ônibus, esperando o seu ônibus, e não vem, e o tempo vai passando, o ônibus não vem, aí você vai ficando incomodado, e não vem. Lá onde nós morávamos, os ônibus eram por cor. Então, quando dava no final da avenida, assim, eu olhava lá embaixo e falava assim, ônibus verde. Não é pro meu lado, não. Ônibus azul, né? Mas quando eu pintava o ônibus laranja, irmão, nosso coração se acendia de expectativa. Nosso coração palpitava. Assim, pode ser agora. E aí o ônibus dizia, não é dessa vez. E a gente ficava naquela expectativa. E tinha vezes que nós calculávamos assim, se a gente for a pé, a gente vai andar meia hora. Se o ônibus vir, a gente chega em casa em 15 minutos. E a gente fica no ponto de ônibus. 10 minutos, 15 minutos, aí falou assim, 20 minutos. Falei assim, poxa, tá 20 minutos. Se a gente tivesse ido a pé, a gente já estava quase chegando em casa. Vão a pé? Não, se eu for a pé agora, eu estou andando para trás. Né? Aí que você não é mesmo. E a gente fica naquela expectativa do ônibus vir. E não raras vezes a gente pensa assim, nossa, está me dando uma fome. Vou ali comprar uma pipoca. Aí você vira pro pipoqueiro e o seu ônibus passa. Já aconteceu com mais alguém, irmãos? O Bruno está levantando a mão. Irmãos, acontece. A gente está o tempo todo esperando algo que é importante, que faz toda a diferença para a nossa vida, que vai dar razão para a nossa vida como cristão. E se a gente não tiver naquele dia, é como se a gente virasse e o ônibus passasse. Então, irmãos, palavra do Senhor para a nossa vida. Não despreze os avisos do despertador, não. Porque quando você está no ponto de ônibus com um amigo e você se distrai, vai falar assim, seu ônibus está chegando aí, cara. Você vai. Agora, isso não é um privilégio nosso, seja que a gente pode chamar de privilégio, isso não é uma coisa todos os dias atuais. Irmãos, desde lá do Gênesis, Jesus estava sendo profetizado que viria. Desde o Gênesis. Desde Gênesis 3,15. Vai vir um aí, na semente da mulher, fica tranquilo, serpente, ele vai esmagar a tua cabeça, você vai até machucar o calcanhar dele, mas ele vai pisar em você. E a promessa foi feita. E de geração em geração a tradição ia passando. Olha, filhinho, fique tranquilo, vai acontecer. Lembra de Moisés quando escreve Deuteronômio? Falou assim, olha, essas palavras que hoje te ordeno, você vai ensinar elas aos seus filhos, que depois vão ensinar os filhos deles. Então o tempo todo eles estão reforçando que o Messias viria. Até que de fato o Messias veio. E quando o Messias veio, quem é que estava esperando o Messias? Ninguém. Por isso os magos chegam no palácio de Herodes. Aqui, onde é que está aquele nascido rei dos judeus? Rei? Não sabia disso não, hein? Vai lá perguntar aos escribas, os fariseus, até aqui falando que ele deveria nascer em Belém de Efrata, mas ninguém percebeu, irmãos. E estavam esperando ele. Agora, por que eles não perceberam quando ele de fato veio? Porque se embriagaram com outras coisas. Se embriagaram com o legalismo, se embriagaram com a forma, com a tradição. E quando de fato o menino nasceu, a visão que eles tinham daquele menino era outra, totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, irmãos, o excesso de confiança não pode gerar em nós falta de desconfiança. Faz sentido? Vou ler de novo, porque eu escrevo aqui e quero que não faz sentido. O excesso de confiança não pode gerar em nós falta de desconfiança. Irmãos, confiar demais em algumas coisas, eu não posso confiar demais no meu despertador a ponto de achar que ele não pode falhar. Estou falando do meu despertador físico, tá? Não estou falando do Espírito Santo, não. Por quê? Porque se eu confiar nele, por exemplo, você está dormindo na sua casa, está de boa, não, meu despertador vai tocar. Aí de repente você começa a ver o sol raiando, não, meu despertador vai tocar, ué. Aí dá meio-dia, não tocou, acabou a pilha. Não, cara, você confiou, mas não elimina a sua desconfiança, não. As pessoas não acreditavam e acreditam que Jesus vai voltar, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Isso é confiança, sim ou não? Mas Jesus disse assim, olha, veja que ninguém vos engane, que virão muitos em meu nome e enganarão várias pessoas. Se você está lá no deserto, não vai não. Se ele aqui, não acredite. Então você tem confiança, nós temos fé, mas isso não pode eliminar de nós uma parcelinha de desconfiança. Quem que é? Como é que é? Será que é isso mesmo? Nossa, trabalhei 7 anos para me entregar a minha mulher.
deixa eu conferir se é ela mesmo. Vai que não é. Vai que tem alguma coisa diferente nesse lugar aqui. Vai que essa pessoa que Labão está me entregando não é exatamente a pessoa que eu estou procurando. Então, irmãos, nós aprendemos a desconfiar de algumas coisas, faz bem para nós nutrirmos a nossa confiança. Existem vários vídeos na internet que a gente assiste quando a gente não está procurando, e quando você está procurando igual hoje, você não acha. Você tem certeza que você já viu aquele corredor que está quase ganhando, quando ele está chegando, ele fala assim, galera, ganhei! Aí vem o outro passando, correndo por trás e vence a corrida. Já viram isso? Alguém está andando de moto, aí desequilibra na moto, cai, passa outro de moto e vence a corrida. Pessoas que estão falando assim, não, agora já está ganho, está tudo certo, está dominado, está bacana, e outra pessoa vence. Ou então vários vídeos de pescadores, o cara tem um trabalho danado para poder tirar o peixe da água, e puxa no molinete, e se esforça, e quando bota, agora vamos tirar foto, o peixe escapou, ele vai embora da água. Acontece ou não acontece? Irmãos, a gente não pode confundir e distrair na hora mais importante, irmãos. Não pode confundir. Porque tudo que a gente vive, tudo que a gente espera vai se resumir naquele dia, naquele momento. E como eu disse no começo, essa é uma palavra que serve tanto para o dia de Cristo Jesus, mas também serve para os nossos dias. A expectativa, irmãos, de nós recebermos algo da parte do Senhor não pode tirar de nós a desconfiança, porque senão o inimigo joga qualquer coisa e a gente acha que ela é de Deus. A mulher, quando está solteira, de acordo com as histórias, ela recebe muitas propostas, principalmente quando ela é nova. Aí ela começa a fazer uma análise, não, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Aí o tempo vai passando e tal, e começou a diminuir as ofertas, esperei com paciência no Senhor. E o tempo passa mais um pouquinho, as ofertas somem mais ainda, e ela olha e fala assim, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, irmãos, à medida que o tempo vai passando, as coisas vão dando uma funilada, fala assim, opa, já não posso mais desprezar. Já não posso mais agir de qualquer forma. Então, meus queridos, se a gente está lutando tanto para tirar o peixe da água, não vamos dar mole na hora de tirar a foto. Porque senão ele cai na água e todo o esforço que a gente teve foi em vão. O tempo vai passar, irmãos, e a gente não pode correr o risco de chegar naquele grande dia e ser pego de surpresa. A palavra do Senhor Jesus nos conta que, certa vez ele falou assim, olha, irmãos, o reino dos céus é semelhante a um homem que puxou a sua rede para a praia, e ali na praia ele começa a separar os peixes bons dos peixes maus. Irmãos, o fundo do mar não tem espelho. Então o peixinho que era ruim, ele não sabia que era ruim. Talvez ele estava ali nadando no meio daquele monte de peixinho colorido. A gente deve ser colorido também. Não tinha espelho para poder mostrar para ele. Ele só ficou sabendo que ele era ruim, logo puxou e falou assim, você não está legal não. E foi eliminado. Por isso, irmãos, a palavra nos conta para nós fazermos um auto-exame. A certeza da vitória não pode me tirar o esforço ou a vigilância da luta. Eu tenho um exemplo de vida que eu gosto muito de compartilhar. Na minha primeira série, eu fazia muita bagunça. Foi só na primeira não, né, meu bem? Talvez ficou um pouquinho mais. Priscila acha que foi até a sexta, sétima, oitava, de repente. Mas na primeira eu fazia bastante bagunça. Essa eu lembro, só dessa. O resto é a Priscila que lembra. Mas na primeira série eu fazia muita bagunça. E aí, irmãos, certa altura do campeonato, a professora chamou meu pai na escola. Irmãos, quando chama a mãe já não é bom, mas quando chama o pai parece que o negócio fica pior, não fica? Mas alguém tem essa sensação? Parece que vai doer mais? Pois bem, foi o que aconteceu comigo. Chamou meu pai e o pai de um colega. Eu fiquei todo apreensivo, né, irmãos? O que vai acontecer? Né? Eu estudava de manhã, meu pai foi na reunião de tarde, aquela apreensão, não sei se ele vai vir com chicote, com espada, com um pedaço de pau, não sei o que vai acontecer. Meu pai chegou e falou assim, Xará, a professora reclamou de você e eu não quero ter que voltar lá. Então muda a sua postura. Ele falou com aquela vozinha mansa, delicada e bruta, sabe? Foi melhor eu obedecer. Voltei, irmãos, para outro dia na escola, parecia que eu tinha até uma auréola na cabeça. Se eu pudesse, eu varria a sala, levava a professora no colo, pegava água para ela, porque eu queria mudar. Mas o meu amigo voltou pior. E quando a professora ia chamar a atenção dele, ele fazia assim, já passei mesmo?
E eu ficava pensando assim, poxa, será que eu passei também? Mas meu pai não me falou nada. Então talvez eu não tenha passado. Então é melhor eu ficar quietinho e me esforçar para poder passar. E assim foi, irmãos, até o final do ano. Quando chegou no final do ano, eu passei e eu fiquei todo feliz. Eu falei assim, pai, eu passei de ano, pai, eu passei. Ele, eu sei que você passou. Você já tinha passado desde quando eu fui na escola. Eu falei, por que você não falou, pai? Eu falei assim, porque senão você ia relaxar. Irmãos, aquilo para mim foi um ensinamento de vida. Eu não ter a convicção de que eu estava aprovado ou não fazia eu todo dia lutar pela minha aprovação. O meu colega tinha certeza que ele estava aprovado. Falei assim, já estou aprovado mesmo, nada vai mudar, nada vai me tirar daqui. Então fazia ele viver de uma outra forma. Então, irmãos, a certeza ou a convicção de que nós já estamos aprovados no Senhor, amém? Amém? Não pode gerar em nós um relaxamento. Imagina que eu estou andando do lado do pastor Jair, o pastor Jair fala assim, não, se eu cair, o pastor Vitor vai me levantar, e vou mesmo, irmãos. Porque é melhor serem dois do que serem um, amém? É o que diz a palavra. Mas isso não pode levar o pastor Jair a andar de qualquer jeito. Você, se eu cair, ele vai me levantar mesmo? Não pode. Uma coisa é quando fala assim, não, eu estou numa igreja que o pessoal é sério, que o pessoal é compromissado, e se eu precisar de uma cesta básica, eles vão me ajudar. E vamos mesmo. Mas eu não posso falar assim, nem aí, porque se eu precisar eles vão me ajudar. Não é diferente no sentido? Então, irmãos, a certeza ou a confiança da minha vitória não pode me levar a andar de uma maneira despreocupada. A certeza de que o seu despertador vai tocar amanhã não pode fazer com que você vá dormir hoje 2 horas da manhã para acordar 4. Porque vai ficar pesado e talvez você não acorde na hora certa. Então o fato de você ter um despertador que te chama não pode levar você a viver uma vida descuidada. Não, eu tenho o Espírito Santo que vai me avisar. Vai, irmãos. Só que dependendo do tipo de vida que a gente leva, ele vai falar e a gente não vai ouvir. Dependendo da hora que a gente for dormir, do cansaço que a gente tiver, o despertador toca e a gente não percebe. Acontece ou não acontece, irmãos? Nossa, nem me acordou e estava assim, alarme perdido, 35. Tocou um monte de vezes você que não prestou atenção. Então, irmãos, hoje é ceia do Senhor. A ceia do Senhor, irmãos, não é veneno, não é uma bomba, mas é uma oportunidade para nós reafirmarmos a nossa aliança com o Senhor. É oportunidade para nós lembrarmos quem nós somos nele. É oportunidade da gente pegar o nosso óculos, limpar, assim, opa, não quero confundir quando me derem outra coisa dizendo que é o meu Cristo. Observe que na parábola das virgens prudentes e das virgens insensatas, o que gritaram, irmãos, para elas? Eis um? Tinha alguma descrição do noivo? Eis o noivo! É aquele que está de calça bege, sapato marrom, cabelinho dele... Não, irmãos. Quem conhecia o noivo, sabia quem ele era. Quem não conhecia o noivo, assim... O que está na porta lá? Não. Irmãos, nós precisamos conhecer e saber o que nós estamos esperando. É porque, irmãos, quando a gente conhece quem nós estamos esperando, nem tudo a gente compra. Ontem nós estávamos conversando na nossa casa, minha esposa e eu, a respeito de um ambiente que a gente está vivendo agora, que a necessidade de ouvir a palavra do Senhor, ela está ficando em segundo plano. Você pode ir numa igreja que você ouve uma pregação, ou você pode ir numa igreja que alguém aponta o dedo para você e diz, eis que vos digo. Tem ou não tem diferença? Pode acontecer, irmãos? Claro que pode, nós acreditamos nisso. Deus sempre usa os seus profetas. Só que pode ser que chegue a um ponto que eu entenda que isso é mais interessante. Vou chamar mais gente, se todo dia tiver eis que vos digo. Eis que vos digo que o seu CPF é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, traço 0. Uau, Deus está nesse lugar mesmo, ai. Eis que vos digo, irmão, que você tem uma moto de tal cor. Uau, o Senhor é maravilhoso. E Deus também está me revelando que o pneu da tua moto está careca. Uau, que Deus maravilhoso. E às vezes você nem percebeu que você postou isso ontem no Facebook, no Instagram. E aí, a pessoa está lá pesquisando, te seguindo, vendo as suas fotos, para depois revelar. Acontece ou não acontece, irmãos? Acontece. E se não for assim, pastor Vitor, também pode ser alguma coisa que a gente fala de forma genérica.
Por que, irmãos, que eu estou falando isso? Porque os dias estão afunilando. Ele vem, não é o que está escrito ali? Ele vem. E quanto mais perto está do momento que ele vem, mais atento a gente precisa estar, para a gente não confundir. Eu não sei quem já teve a oportunidade de ver aqueles truques de mágica. Já viram? Truque de mágica? Você pega uma carta, mostra outra. Tem um menininho onde eu trabalho que ele está sempre com truque de mágica. Eu falei, faz aí, cara. Aí ele faz, eu fico olhando os dedinhos dele. Assim, agora me ensina como é que você fez. Aí ele vai mostrar, fala assim, aqui eu faço isso, aqui eu boto desse outro jeito. Eu falei, rapaz, eu estava esperando você botar o dedinho assim, que você fez isso da outra vez. Ele, está melhorando minhas técnicas. Tudo bem. Como eu sei, irmãos, que ele vai tentar me enganar, eu já fico atento nos dedos dele. E ele não consegue me enganar. Então, quanto mais perto a gente está do fim, quanto mais perto a gente está do momento de realmente entregar a esposa, ou a Lia ou a Raquel, mais atento a gente tem que estar. Será que durante o dia a Lia não estava fazendo cabelo? E ele não percebeu? Será que a Lia não estava fazendo a unha? Será que Labão falou assim, não, Raquel, você pode ficar lá no tanque, vai fritar salgadinho. Mas meu casamento, vai fritar salgadinho. Será que ele não percebeu, irmãos, os sinais que estavam sendo dados? Irmão, esteja atento. Esteja atento. Porque a palavra diz assim, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino. Está falando daquele que está ouvindo. Concorda? O cara ouviu, Senhor, Senhor, beleza. Mas ela também vai falar de outro grupo de pessoas que falam assim, Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei. Então, olha só, está falando de tanto quem ouve, como quem está falando. Então, irmãos, muitas vezes você vai ver a pessoa falando assim, nossa, é de Deus, e é bacana e tal. E está desatento no horário. Está voando. Por que estou dizendo isso? Para a gente estar atento, irmãos, até as coisas que a gente ouve nesses dias. Amém? Esteja atento às coisas que você ouve. A palavra diz assim para nós, não despreze as profecias, mas faça o quê? Retenham tudo, ouçam tudo e retenham aquilo que for bom. Então, ouviu alguma coisa? Pondera, guarda no coração, pensa, chega em casa, vai orar, fala, Senhor, essa palavra que eu recebi lá, Senhor, me ajuda a entender ela melhor, confirma ela no meu coração, Senhor, o que eu preciso mudar aqui? Foi o pastor Vitor, da minha igreja, que pregou, Senhor, mas me ajuda a entender, o que o Senhor quer falar comigo especificamente? Senhor, o que o Senhor quer que eu mude no meu dia a dia? Há um tempo atrás, bastante tempo atrás na verdade, né? Era líder de jovem da nossa igreja. Eu me lembro que eu estava pregando para a juventude e uma pessoa se levantou assim no banco e falou assim, Deus está me mostrando que você vai para uma outra cidade. Falou isso lá na frente, né? E eu falei assim, então amém então, né? Mas foi um amém mais de tá beleza do que um amém de recibo. Não sei se os irmãos entendem. Fala, varão, amém, amém. Você nem tá, amém não é nem o que você está confirmando, é um amém de beleza. E aí terminou o culto, aquela pessoa veio conversar comigo e falou assim, não, estou te mostrando aqui minha carteira de missionário, de presbítero, não lembro, para te mostrar que realmente eu sou de uma igreja e é só para você não ficar desconfiado. Eu falei, não, tudo bem então. Aí guardei aquela palavra. Quando terminou o culto, o líder de jovem na época, um amigo chamou e falou assim, ô Vitor, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Ora, tá? Quando você chegar em casa. Por quê? Eu falei assim, porque senão qualquer rumor de te levar para outra cidade, você vai achar que é Deus que está confirmando. Então, irmãos, imagina se o diabo prepara um prato e fala assim, opa, agora é a oportunidade. Vou levar ele para Jaraguá do Sul, Pedra do Antro, Unai. Não, foi Deus que falou, Deus falou que ia levar para outro lugar. Então, irmãos, a palavra do Senhor, ela é o fiel da balança. Amém? Deus não é Deus de confusão. Então, a palavra que o Senhor traz aqui para nós todos, Ele confirma dentro de cada coração. Se nós tivermos a sensibilidade para ouvir o que o Espírito Santo está nos avisando. Talvez você já tenha ouvido alguns despertadores na sua vida para você alinhar algumas coisas e está ignorando. Não, vou apertar um sonequinho aqui, vou adiar por 2 meses, vou adiar por 1 semana, vou apertar um sonequinho aqui um pouquinho maior de 1 ano. Talvez, irmãos, entre uma soneca e outra, você pega no sono profundo e você não percebe na hora que chegar a hora de ser avisado. Então, pondere aquilo que você está ouvindo. Amém? Vamos ficar de pé no nome do Senhor Jesus? Aleluia.
Coloquei aqui, irmãos, para nós pensarmos que a cada geração o golpe muda. Como assim, pastor Vitor? Duas situações bem parecidas. Lembra do endemoniado gadareno? Ficava lá nos sepulcros, estribuchava, rangia, corrente. Tem um demônio na vida dele, vamos expulsar. Top. Mas teve um outro homem chamado Judas. A palavra diz que Jesus pergunta para ele: por que encheu Satanás seu coração, cara? E ele ceava, ele estava nas reuniões, ele via os milagres. Então só muda, irmãos, a forma que o inimigo vai trabalhar. Mas ele não deixou de trabalhar. Há um tempo atrás, irmãos, você seria proibido de vir à igreja. Hoje você pode vir à igreja. Se o diabo conseguir roubar teu coração, ele pode deixar seu corpo fraquinho o resto da vida. Por isso diz a palavra: sobre tudo que deve guardar, guarda o seu coração. Porque é dele que vai proceder a saída da luz. Amém? Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. Pai, nós queremos te dar graça, Pai, nessa noite. Pela tua palavra, Senhor, que nos traz à memória, Pai, a importância de estarmos atentos para os dias que estamos vivendo. Senhor, o Senhor conhece o nosso coração. E assim, Deus querido, como diz o salmista, lá no Salmo 139, Pai, quando ele fala de um Senhor que conhece o nosso coração, conhece o nosso interior, conhece o nosso íntimo, sabe o nosso andar, o nosso deitar, sabe, Senhor, quando nós respiramos, sabe, Deus querido, dos nossos pensamentos, das nossas palavras. E nesta noite, Pai querido, o Senhor, que é o Deus que nos conhece, nos traz à memória, Pai, a importância de estarmos atentos, não nos confundirmos, Senhor amado, no momento mais importante, que é a vida do Senhor Jesus. Queremos estar, Senhor amado, atentos, com uma igreja pronta, com a igreja, Senhor amado, que tem o azeite na botija, esperando, Senhor amado, esse dia de forma ansiosa sim, mas de forma atenta, que não se distrai, não se embriaga, Senhor amado, com as coisas à nossa volta. E nós fazemos coro, Senhor amado, ao salmista que pede: Senhor, vê se há em nós caminhos ruins, vê se há em nós, Pai querido, estradas ou tracejos, Pai querido, que desagradam ao Senhor, e nos guie, Deus querido, por um caminho que te agrada, Pai. Pai, que nesta noite os nossos ouvidos espirituais sejam abertos, que os nossos olhos espirituais sejam abertos, Pai, para que estejamos atentos, Senhor amado, àquilo que o Senhor tem trazido no nosso coração, para que não sejamos, Pai querido, confundidos com as estratégias de Satanás. Desta forma, Senhor amado, nós queremos estar prontos, Senhor, para quando o Senhor nos chamar, para quando o Senhor vier buscar a sua igreja, nós não confundamos, Pai. Quando alguém dizer: eis o Cristo, nós saberemos se é de fato o Senhor ou não. Pai querido, quando alguém dizer: está no deserto, nós saberemos se é de fato o Senhor ou não. Pai querido, quando ouvimos a Tua palavra, Pai, queremos ter a convicção que é o Senhor, porque conhecemos a Sua voz. Pai, esta é a nossa oração, Pai, nesta noite. Querido Senhor, sonda o nosso coração. O Senhor sonda o nosso coração, conhece a nossa vida por inteiro, e nesta noite nos chama para esse lugar de autoexame, para esse lugar de autoconvicção nele, para que estejamos alinhados com o Senhor. Aleluias! Santo é o nome do Senhor, louvado é o nome do Senhor. Dá um som, né? O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Todas as vezes que nos dá oportunidades, o Senhor vem sondar o nosso coração. Quando o despertador toca a oportunidade de nós olharmos, não apenas para o despertador, mas para aquilo que está à nossa volta, para a claridade do tempo, para a hora que está marcando no relógio, para que nós não sejamos pegos de surpresa. Aleluia, louvado o nome do Senhor.